Boa tarde, Brasil. Boa noite, Europa. Bom dia para quem nos assiste depois. Recebam o nosso abraço carinhoso. Estamos começando agora mais um programa Lofer Nunca Mais. Eu sou a Sandra Ures, membro da Microfone, Rede Lofer Sandra, Nunca não estou ouvindo. Não, Não? sim, tá bem, o Pisolato. Bem, Provavelmente é o mesmo problema que você teve outro dia. Sai e Tá entra de novo que legal. você vai ouvi-la. Ok. então Sandra, comece de novo. O telefone, o microfone do Pisolato vai funcionar, certamente. E eu sou a Sandra, aquela do Comitê Brasileiro pela Democracia no Brasil e da Rede Lofer Nunca Mais, e tenho a companhia da Cleide Martins e do Henrique Pisolato, que são as minhas inspirações nessa luta e que me ajudam a entender que o que nos dignifica é a capacidade de ser solidário e solidária. É contigo, Cleide. Sandra, boa noite para você. Uma alegria imensa estar aqui com você hoje, dividindo essa tela mais uma vez. Boa tarde, não, boa noite para o Pisolato também. E quero enviar um boa noite e uma boa tarde muito especial para o Tiago Ávila, para Lara Souza, que é a esposa dele, e para a filhinha. A gente está aqui muito emocionado de saber que a diplomacia brasileira atuou, que o Estado brasileiro atuou e que ele já se encontra em terras brasileiras. Bem-vindo, Tiago, a sua luta é muito importante para nós nesse momento da história. Boa tarde a todos. Boa noite, Sandra, que eu infelizmente não estou conseguindo ouvir, estou acompanhando pela mímica aqui. Boa tarde, Cleide, boa tarde a quem nos acompanhará aqui nessa conversa, bom dia e boa noite aos que nos acompanharão remotamente. Vamos em frente nesses dias em que a geopolítica mundial está dando um dos movimentos, o Trump, em Pequim. Vamos ver o que sai daí. E nós, no Brasil, das muitas pautas, talvez a mais importante desse ano, que é a jornada 6x1. Vamos reduzir, vamos dar um pouco mais de lazer e felicidade aos trabalhadores, 5x2. Boa live a todos. Que bom que a gente vai estar junto outra vez, que bom que o nosso querido Tiago está de volta. No próximo sábado, nós aqui em Zurique estaremos de novo na rua, lutando pela liberdade de Gaza, do povo de Gaza, contra o Irã, enfim, nós estaremos nas ruas como temos feito a cada 15 dias em Zurique, desde que essa guerra começou. E nós estaremos lá. A Rede Lofer Nunca Mais estará representada por meio de nós, do Comitê pela Democracia no Brasil. Pois bem, nós agradecemos a nossa audiência, a cada uma dos canais parceiros que nos transmitem e ampliam o alcance desse programa. Pedimos que se inscrevam no programa, que nos ajude, que nos transmitam como puderem e que façam as suas conversas maravilhosas aqui no chat, que nos ajudam muito. E hoje a gente tem a honra, vocês não sabem, a gente tem a honra de receber o Jonas Vasconcelos. E vocês vão agorinha descobrir que pessoa maravilhosa é essa, que competência. E eu passo logo para a Cleide, para não conversar muito, para ela apresentar. Seja muito bem-vindo, Jonas. Te abraço. Obrigada, Sandra. Pisolato, eu vou me dar a liberdade de contar um episódio do 1º de maio, Dia do Trabalhador. Eu fui para a manifestação dos trabalhadores, levando na companhia dos meus 2 netos e também do Vinícius, Sandra, filho do Almir, que trabalha aqui conosco, um companheiro. E explicando para eles a razão daquela manifestação, disse: as mães ficam longe dos filhos, os filhos ficam sem suas mamães, porque trabalham 6 dias, e o dia de ficar com as crianças não é nem o domingo, às vezes no meio da semana os meninos estão trabalhando, nós estamos lutando para diminuir a jornada. Então o meu neto, Cadu, ele disse: mas como que é? Eu falei: bom, a gente quer acabar com a escala 6x1. Ele falou: não, mas a minha vai ser 4x3. E foi a manifestação toda cantando 4x3, 4x3, quero ouvir a opinião de vocês. Foi segunda-feira, a mãe dele foi acordá-lo e estava toda pronta para ir para o trabalho. Como assim? Onde você vai? Mas não deu certo? Nós fomos na manifestação,
Bom, vai dar certo, Cadu, todos os que lutamos porque cremos que é possível. Aqui estamos nessa luta da resistência contra o lawfare, hoje, como a Sandra disse, com uma alegria imensa de receber o Jonas. Boa tarde, Jonas, seja muitíssimo bem-vindo ao nosso programa. O Jonas Vasconcelos, que é doutor em Direito Econômico, é mestre em Direitos Humanos e bacharel em Direito pela USP. Ele atua como professor adjunto na Faculdade de Direito da UFBA, é chefe do Departamento de Estudos Jurídicos Fundamentais da Faculdade de Direito, desde 2025. Professor da pós-graduação em Relações Internacionais e coordenador do BRICS+, Research Center, na mesma universidade. É pesquisador visitante do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, IPEA, e professor da graduação em Direito, do mestrado em Direito, Governança e Políticas Públicas da Universidade de Salvador, Unifax. Jonas, você é um professor, pesquisador que tem se dedicado ao estudo das relações internacionais. É coordenador do Centro de Pesquisa do BRICS, na UFBA, e estuda lawfare. Você é um pesquisador de direito nesse momento em que o direito passou a ser usado estrategicamente para fins de guerra. Como você se tornou um jurista? O que despertou em você o desejo de pesquisar esse assunto? Bem-vindo, é com você, Jonas. Obrigado, Cleide. Primeiro eu queria fazer uma saudação aí especial à Sandra, a você, Cleide, ao Henrique, né? Parabenizar pela organização desses debates, né? Dizer que para mim é uma honra estar participando aqui dessa atividade com vocês. Também fico muito feliz com as generosas palavras, né? Até demais aí sobre a minha pessoa, mas estamos aqui, né, para contribuir na medida do possível para a gente tentar construir um mundo melhor. E aí eu acho que esse é o gancho até para responder essa sua pergunta, Cleide. Que assim, meu interesse, né, eu fico pensando, né, qual é o meu interesse, como o meu interesse com o direito, né, surgiu. Eu acho que ele cresceu, né, ao mesmo tempo com o meu próprio despertar de consciência política, né, que é, no fundo, aquele processo que a gente passa de sensibilizar o nosso olhar para os problemas sociais, para tentar entender as causas das injustiças, né, que estão ao nosso redor, das desigualdades sociais, enfim, regionais, das violências variadas que a gente, infelizmente, acaba presenciando com mais regularidade do que a gente gostaria, do que deveria. E aí eu poderia dizer que um pouco essa esperança de que talvez fazendo direito, né, por meio de uma formação jurídica, eu poderia tentar contribuir aí com alguma coisa, né, para tornar um pouco o mundo melhor, né. Eu acho que, de alguma maneira, Cleide, esse espírito, né, inquieto, assim, de alguma maneira me salvou de uns desvios formalistas, elitistas, bacharelescos, que ainda marcam, né, a educação em direito no geral e na educação em direito no Brasil, né? Como vocês sabem, a educação jurídica no geral ela está muito focada apenas no mundo dos códigos, numa leitura formalista, e às vezes esquece que o direito é uma relação social permeada por questões econômicas, políticas, geopolíticas, né? Questões essas que eu entendo que precisam ser conhecidas pelo jurista, sob pena dele nunca conseguir diminuir um pouco o fosso existente entre a realidade e as demandas, né, sociais por justiça. Enfim, acho que esse espírito um pouco inquieto aí me levou ao encontro de outros espíritos inquietos, né, durante a minha graduação, com o movimento estudantil, também contato com excelentes professores que eu tive na Faculdade de Direito da USP, né, que é a minha alma mater, que me ajudaram a trilhar um caminho, talvez de uma formação jurídica mais crítica, mais interdisciplinar, mais preocupada em compreender um pouco as condições materiais para a efetivação de direitos, né? Daí o natural interesse pelo plano internacional, né? E aí no âmbito teórico, no meu mestrado, eu aprofundei um pouco as relações entre os direitos humanos e a economia política, né? E essa questão acho que ganhou um pouco mais de densidade teórica, empírica, aí quando eu, no doutorado, né, nos meus estudos sobre desenvolvimento, eu foquei o meu olhar mais para as questões em torno do BRICS, né, das suas iniciativas no plano do desenvolvimento, né, e aqui, se me permite um breve resumo, né, para a nossa audiência, BRICS é aquele grupo formado por Brasil, inicialmente Brasil, Rússia, Índia e China, nos anos de 2009, logo depois da grande crise financeira de Wall Street, que foi uma verdadeira janela de oportunidade para os países do sul global
se articularem e tentarem promover reformas na governança global, né, uma vez que aquela crise, naquele primeiro momento, atingiu, teve por epicentro os países dos Estados Unidos, Europa, né, do chamado Norte Global, e é um grupo que tem se expandido, né, ao longo do tempo, incorporou a África do Sul em 2011, incorporou mais outros países a partir de 2023. Hoje é um grupo bastante representativo da nossa cena internacional, né? Mais de 40% do PIB global, mais de 25% do comércio internacional, quase a metade da população mundial está aí dentro dos países que compõem o BRICS, né? E que, portanto, tem toda uma legitimidade para poder demandar reformas nessa governança global, que ainda reflete a arquitetura de poder gestada pelas potências imperialistas desde a Segunda Guerra Mundial, né? E aí, como toda agenda de reformas, ela implica necessariamente mudanças nas relações de poder, e isso foi um objeto da minha pesquisa aí desde o período do doutorado, sempre há reações, sempre há aqueles que tentam manter o status quo, né? E com o BRICS não seria diferente, e sofrendo diversos ataques, inclusive por meio de lawfare, né? Então, é, portanto, dentro desse percurso aqui, que os temas emergiram, né, para mim e me acompanham, né? Eu acompanho esses temas, melhor dizendo, ao longo da minha trajetória, da minha participação como pesquisador. Boa tarde, Jonas. É muito bom ter você aqui falando sobre os BRICS, até porque são tantas guerras nesses últimos meses aí, nesse último ano e meio, que um tema que era quase que cotidiano passou a ser um pouco relegado. E os BRICS sempre representaram uma grande esperança e um pouco de luz alternativa para esse nosso mundo aí meio desgovernado. E o BRIC e o Banco dos BRICS tem sido alvo, que você acabou, inclusive, de fazer referência, de ataques de diversas maneiras. Em 2017, o então vice-presidente do banco, o Paulo Nogueira Batista, grande economista brasileiro, tive a oportunidade de conhecê-lo há uns 20 anos, foi vítima de uma operação de lawfare. O que foi essa operação contra o Paulo Nogueira Batista no Banco dos BRICS e por que razão e quais as implicações de um ato dessa natureza? Então, realmente, veja só, né? Assim como nossa audiência aqui certamente sabe, né? Inclusive aparece aí uma definição bem feliz na entrada da nossa atividade. Né? O lawfare é esse conceito que expressa esse fenômeno do uso do direito, né? Como instrumento de guerra, e nesse sentido também como de disputa geopolítica, né? Ou seja, faz parte aí do arsenal de munição, né? Das guerras, das disputas não convencionais que a gente tem vivenciado há algum tempo. De forma bem simplista, no fundo, usar uma roupagem jurídica, uma aparência jurídica de legalidade, de segurança, de previsibilidade, de defesa de valores democráticos, mas como um mero subterfúgio para práticas autoritárias, né? Como se fosse um jogo de sombra e luz. E aí, eu entendo, veja, que os processos de lawfare vivenciados aqui no Brasil, especialmente a partir da Lava Jato, é importante notar que ele não teve só efeitos na política doméstica, mas também na agenda do BRICS, nos processos internos do BRICS. Ou seja, os efeitos do lawfare que vivenciamos aqui, ele contribuiu para a gente se lembrar, tanto para a reorientação da política externa, a partir do governo Temer, né, decorrente do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, que fez uma reorientação da política externa mais favorável, mais alinhada ao eixo Estados Unidos e Europa, né? Política externa que foi radicalizada no governo Bolsonaro, que no limite foi aí um esvaziamento da agenda de cooperação Sul-Sul, e também, e esse é o ponto, e respondendo a sua pergunta mais específica, Henrique,
tem efeito também na disseminação de práticas de lawfare dentro dos mecanismos dos BRICS, que é algo que particularmente eu observei, escrevi até um artigo analisando esse caso, né, que aconteceu envolvendo Paulo Nogueira Batista, que era o então vice-presidente brasileiro lá no Banco dos BRICS, né, que é um banco que certamente foi a maior iniciativa financeira do grupo, né, um banco voltado para ser do Sul para o Sul, ou seja, um banco voltado para atender as necessidades do Sul global, um banco que se quer verde, ou seja, um banco voltado para o desenvolvimento sustentável, um banco que não interfere na agenda política doméstica dos países, como o Banco Mundial, por exemplo, e outras instituições têm sido historicamente criticadas, né? Então, é uma iniciativa que tinha um potencial muito grande, mas que começa a sofrer, pelo menos do lado da parte brasileira, uma série de ofensivas por atores internos e internacionais, né? E eu acho que esse contexto que dá para a gente entender o que aconteceu com o Paulo, né, com o então vice-presidente brasileiro. Porque, veja, o novo governo, o governo Temer, quando ele assume o poder, ele vai ocupar os cargos, né, obviamente com seus prepostos dentro dessa nova orientação da política externa. No caso do novo Banco de Desenvolvimento, tinha um problema. O Paulo Nogueira Batista, que é um grande intelectual, né, um nacionalista, um dos personagens históricos na Constituição do BRICS, né, tá ali desde o começo dos debates, ele era um sujeito indesejado por esse novo establishment, né, que tinha ali assumido o poder após a derrubada da presidenta Dilma. Acontece que o cargo do Paulo, ele não era um cargo comissionado, que é aquele cargo que pode ser demitido por uma mera decisão política. O Paulo, ele ocupava um cargo decorrente de um mandato, ele tinha um mandato de 5 anos, né? Então, a única possibilidade de poder retirar o Paulo do cargo era se ele tivesse feito alguma violação, né, cometido alguma grave violação disciplinar, né? E como a gente sabe, o Paulo, já em 2017, foi desligado do cargo, acusado, portanto, de ter violado o Código de Ética do banco. E aí, quando a gente analisa o caso, vai analisar os documentos, vai verificar todo o procedimento, ali a gente vê claramente o surgimento de pretextos para legitimar a vontade política do governo para retirar o Paulo daquele cargo. Né? Um processo ali claramente típico de lawfare, onde não teve respeito ao contraditório, ampla defesa, surgimento de procedimentos, né, sem previsão legal, estatutária. O governo brasileiro fingiu que era a opinião pública quis aparecer como se fosse uma questão interna do banco e não teria a ver com o governo brasileiro, que não teria nenhuma perseguição política, mas quando a gente acessa os documentos por e-mails, pela lei de acesso à informação, e eu analiso isso com mais detalhes, a gente verifica que foi o governo brasileiro, o governo de Michel Temer, né, funcionários do governo, que prepararam um dossiê, né, e criaram a farsa, que deram um falso pretexto para a destituição do Paulo Nogueira Batista à frente do novo banco. Né? Ou seja, percebendo como as práticas de lawfare também foram exportadas, né, e macularam a história de um mecanismo tão importante como foi o novo Banco de Desenvolvimento. Né? Pois é, a gente vai seguindo, juntando dos escombros, o que esse povo tem feito contra a América Latina, contra o Brasil, contra o planeta. E aí, Jonas, em agosto de 2023, a Argentina foi convidada para ingressar no BRICS e bastou a vice-presidenta Cristina Kirchner declarar o interesse em integrar o bloco, que foi logo armada uma operação de lawfare contra ela, por meio do dono do Clarim, que reuniu-se com juízes do Lago Escondido, lá na Patagônia, e, na sequência, retomaram o julgamento contra ela, levando-a a uma condenação de pena privativa de liberdade e a inabilitação política para toda a vida. Em 2024, para nossa decepção e profunda tristeza, o presidente Lula vetou o ingresso da Venezuela também ao bloco. Apesar de tudo isso, o BRICS vem crescendo e assumindo grande relevância e protagonismo mundo afora.
Por que o fortalecimento do BRICS no âmbito do sul, do global, incomoda tanto essa gente? Qual é a relevância do bloco no contexto da geopolítica da guerra atual? Olha, Sandra, excelente pergunta, e bom que você tenha lembrado o caso da Argentina, né, que é mais um exemplo de como eu acho que não é adequado desconectar os casos de lawfare que a gente presencia na América Latina das questões da geopolítica global. Né? Veja, com isso eu não estou querendo dizer que não tenham interesses domésticos particulares dentro de cada país que impulsionam essas ações de lawfare, né? Como no caso brasileiro aqui, a gente pode se lembrar da convergência, né, de interesses corporativos de parlamentares brasileiros em querer estancar a sangria com a agenda da Lava Jato, com o golpe, a consequente prisão do presidente Lula. Né? O que eu estou querendo dizer é que eu acho que é importante a gente perceber que esses interesses particulares, domésticos, né, eles encontram um terreno favorável para florescer justamente num contexto geopolítico de combate do imperialismo ao BRICS. Né? E aí há um evidente interesse em enfraquecer o BRICS, né? Seja de miná-lo por dentro, estimulando divergências internas, China, Índia, Irã, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, por exemplo, né? Minar por fora, como a gente percebe também pelas investidas militares em países do próprio grupo, né? No Irã, por exemplo, diplomacias que visam desestabilizar governos, né? O uso de sanções econômicas para tentar cercar as possibilidades e enfraquecer as agendas domésticas dos países, e também ações para impedir o próprio crescimento do grupo. Né? Nesse sentido, do BRICS deve ter sido o maior erro da política externa brasileira dessa gestão. Né? E aí eu penso que, veja só, por que há essa ofensiva imperialista em relação ao grupo dos BRICS? Né? Eu acho que uma chave para a gente interpretar isso, né, é entender que hoje a conjuntura da geopolítica global ela parece ser marcada por uma tendência decadente do bloco imperialista liderado pelos Estados Unidos. Né? Tendência aqui que se expressa por dificuldades produtivas, comerciais, né? Sobretudo em face da ascensão do desenvolvimento chinês, crise decorrente das lideranças políticas desses próprios países, né? Que passam por processos de desagregação social profunda, fascistização de suas sociedades, né? Ascensão de grupos e lideranças xenofóbicas, neofascistas, abertamente racistas, enfim, né? Que não deixam de ser, na verdade, de alguma maneira, também efeitos de um longo processo histórico de desagregação social decorrente das políticas neoliberais, né, de precarização das relações de trabalho, de financiarização das economias, né, enfim, de degradação das condições de vida da sua população. Né? E aí a história ensina um pouco para a gente que quanto mais decadente é um império, mais ele tende a se comportar de forma agressiva, de forma virulenta e de forma perigosa. Né? Se a gente pegar um pouco aquele conceito do Gramsci de hegemonia, é como se na crise os elementos de coerção da violência preponderassem sobre os elementos do consenso, né? Sobre os elementos da legitimidade, e a gente vê isso na cena internacional. Né? Então, nesse cenário de crise, né, mesmo o BRICS sendo um grupo que tem várias contradições internas, existem divergências, existem, enfim, dificuldades internas de coordenação que a gente não pode perder de vista, né? Mesmo assim, o BRICS tem sido o grupo, na atual conjuntura, que acaba catalisando as principais resistências às investidas desse imperialismo em crise. Né? Se a gente lembrar o grupo que tem vocalizado a favor do multilateralismo, né, e se posicionando frequentemente contra as sistemáticas violações do direito internacional praticadas pelas potências do norte global. É o grupo que tem buscado fortalecer e legitimar o papel da ONU, né, na governança internacional. Né?
ao passo que os Estados Unidos têm agido sistematicamente para esvaziar e limitar os mecanismos dos sistemas das Nações Unidas. Né? É o BRICS que há décadas tem tentado reformar o sistema financeiro e monetário internacional, né? Para torná-lo mais adequado às necessidades de desenvolvimento do sul global. Né? Inclusive, nesse tópico, né, nesse campo, tem uma questão aí importante que eu acho que afeta muito os interesses do imperialismo, sobretudo do imperialismo estadunidense, que é a agenda da desdolarização, né, que tem sido discutida no grupo, que na essência significa tentar reduzir a dependência dos países nas suas transações financeiras e comerciais às instituições controladas, né, por Washington, pelos Estados Unidos, tentando aí diminuir não só os custos de transação, mas também os riscos de sanções unilaterais, né, que os países que são identificados como inimigos dos Estados Unidos acabam sofrendo. Né? E o dólar é um poder exorbitante, né, que o próprio Donald Trump reconhece. Né? Uma certa vez ele falou que se o dólar deixar de cumprir a função que cumpre nas relações monetárias internacionais, seria equivalente a perder uma guerra mundial. Né? Então, eu acho que por essas e outras, dá para a gente entender por que o BRICS tem sido, apesar do BRICS não ser um grupo abertamente que confronta ou de forma disruptiva a ordem internacional, o BRICS tem sido visto como um espaço perigoso para esses interesses ocidentais. É isso, né? A gente assegurando a nossa soberania, a autodeterminação dos povos, países se reúnem, criam um mecanismo como esse que vem para fortalecer o desenvolvimento dos países, e a gente contraria interesses e se vê alvo dessa guerra que chegou aqui no Brasil em 2003, quando o primeiro presidente oriundo da classe operária ascendeu à presidência e promete ainda muitos episódios terríveis, como esses que você mencionou, bloqueio, essas retaliações todas, né? Enfim, taxas, tarifas, essas coisas todas que têm acontecido, que já vêm acontecendo em Cuba, na Venezuela, quando eles não conseguem resolver de uma forma, tentam de outra, até chegar no extremo de atacar a Palestina, de atacar o Irã. Enfim, a gente está vivendo num tempo sem paz, né? Um tempo de guerra, um tempo sem sol, como diz a música, mas a gente resiste e a gente sabe que a gente tem capacidade de dar todas as voltas necessárias para assegurar o nosso direito de sermos uma nação soberana. A gente está aí na luta para isso mesmo, né? Alguns analistas afirmam que a Terceira Guerra Mundial já está em curso. A América Latina tem assistido a diversas intervenções militares sob o pretexto de combater o narcotráfico. Segundo o presidente estadunidense, o grande mal a ser combatido pelo Império. Querem até nos rotular de narcoterroristas, inventam nome para uma coisa que nem existe para poder nos tornar um alvo, né? O pretexto e o método são sempre os mesmos. Começou assim na Venezuela, até chegar à invasão do país e ao sequestro do presidente Nicolás Maduro e da deputada Cília Flores. Inclusive nós, o BRICS, o Brasil, todos os países soberanos do mundo exigem a libertação de Maduro e de Cília Flores, que estão injustamente sequestradas nos Estados Unidos, que agem criminosamente, está cometendo crime de guerra, assim como o Estado sionista de Israel cometeu crimes de guerra contra as nossas nações com o sequestro do Tiago Ávila. Os ataques não cessaram, há relatos de operações análogas na Colômbia e no Equador. Os barcos estão sendo explodidos ali também, guerra militar, para depois preparar o terreno para outro tipo de intervenção, né? Já no Brasil, a extrema-direita tem apoiado a sanha bélica estadunidense e defendido que organizações criminosas sejam classificadas como organizações narcoterroristas. Como é que você avalia a conduta do atual governo estadunidense nesse contexto de guerra, no que diz respeito ao direito internacional? Olha, Cleide, esses eventos, né, que você mencionou aqui, eles não são eventos desconexos, né? Mas eu entendo que eles se inserem justamente nesse contexto mais amplo, né, de reconfiguração da estratégia internacional imperialista, sobretudo dos Estados Unidos, né, em face aí desse declínio relativo, né,
que eu mencionei na pergunta anterior, né? Agora há pouco. Declínio, só para tentar esclarecer um ponto, para não ficar, às vezes, passar uma imagem, uma ideia diferente. Declínio não significa ausência de poder, mas estou aqui tentando dizer que em termos históricos e comparativos, a gente observa perdas de posições estratégicas, né, dos Estados Unidos no tabuleiro geopolítico e geoeconômico, ainda que seja uma potência militar a mais poderosa, né, que tem a capacidade produtiva extremamente relevante. Né, os Estados Unidos não é um tigre de papel, né, mas que, vis-à-vis os movimentos da geoeconomia e da geopolítica, a gente começa a perceber um certo declínio relativo. Né? E aí eu vou repetir, porque em crises, né, nesses momentos, né, onde um dia desse eu estava vendo um dado, né, que, por exemplo, nos Estados Unidos, as gerações atuais já vivem pior do que os seus pais, né, do que os seus genitores, o que é um dado aí muito significativo da deterioração do contrato social de um país que é central no tabuleiro da ordem internacional, né? Ou seja, revela sinais de crise, né? De crise, e na crise os estados, os governos, enfim, eles tendem a apelar mais para esses elementos de força, né? E aí, sob a administração Trump, acho que isso ainda fica mais evidente, né? O Trump não exerce a virtude da hipocrisia dos governos democratas, né? Que às vezes escondem com véu de discurso de defesa da democracia, de valores, etc., as ações neocoloniais. Né? O Trump acho que ele é mais aberto com relação a isso, né? E acaba aí escancarando um conjunto de ações verdadeiramente neocoloniais na América Latina, né? Que acontece, seja por disputa de recursos estratégicos, né? O petróleo, como no caso da Venezuela, que o Trump abertamente disse que era o principal, apesar do verniz de narcoterrorismo, logo não se sustentou e defendeu a importância da ação para ter o petróleo venezuelano, né? Enfim, disputa de recursos estratégicos também em países importantes como o lítio na Bolívia, né? Minerais críticos e terras raras, que são fundamentais, né, para toda a agenda de transição energética e tecnológica, sobretudo na área militar. Né? A gente vê a pressão que os Estados Unidos exercem, por exemplo, aqui no Brasil. Né? A gente vê uma ação neocolonial dos Estados Unidos também no controle de infraestrutura e rotas comerciais, né? Como foram as pressões para reduzir o papel e retirar o papel da China no canal do Panamá, né? Tem uma disputa especial direta contra a China, né? Pressão contra investimentos chineses na região. Aqui na Bahia mesmo, há pouco tempo atrás, surgiu uma suposta denúncia de que haveria uma base militar chinesa no estado da Bahia, né? Porque, na verdade, sinaliza aí talvez um balão de ensaio de um discurso para eventuais interferências, intervenções, né? na questão aqui regional da Bahia, do Nordeste, e também uma agenda que busca aí mobilizar esses instrumentos que a gente já mencionou, né? Lawfare, sanções econômicas, o uso dessas categorias narcoterrorismo para justificar a expansão do poder de polícia dos Estados Unidos sobre outros territórios, né? Poder de polícia que não tem base jurídica nenhuma no direito internacional, né? Então, isso é importante lembrar, destacar. Nenhum país tem autoridade legal ou moral de servir como polícia do mundo, utilizando os seus mecanismos de força para supostamente combater em territórios ou internacionais ou em outros países quaisquer questões. Né? A próprio direito internacional é bastante claro que o uso da força por um Estado só é permitido basicamente em duas situações, né?
quando há autorização da própria Organização das Nações Unidas, por meio do Conselho de Segurança, ou em caso de legítima defesa, né? Sendo o país alvo de um ataque armado, ele pode retaliar, né? Que não é o caso na Venezuela, né? Que não é o caso do que está acontecendo aqui em países da América Latina, né? Então, eu acho que atuações como essa, né, que infelizmente a gente tem visualizado, visto, acompanhado na América Latina, são exemplos flagrantes de violação, de descompromisso da potência do norte global, em especial dos Estados Unidos, mas também dos seus aliados, que são descomprometidos com o direito internacional, com a ordem internacional, né? E aí eu entendo que a gente deve condenar, sem pestanejar, esses tipos de ações, né, contra qualquer país, independente se você gosta ou não gosta do governo Maduro, ou coisa que o valha, né, porque aqui é uma questão de defesa da soberania, né, que, em última instância, é defender a integridade do sistema internacional, né, a ideia de que os conflitos internacionais devem ser dirimidos a partir da legalidade internacional, nos fóruns multilaterais, e não pela lei do mais forte, não pela lei daquele que é capaz de dar a porrada com a primeira, com mais eficiência, né? Então, acho que, respondendo sua pergunta, Cleide, o direito internacional, nesse caso aqui, nos deixa bastante tranquilo que ações como essa são ações que não encontram base ou sustentação alguma, né? Nem na legalidade e nem do ponto de vista moral. Pois é, Jonas. Você explica muito bem de que os poderosos e os fortes não gostam de dividir o poder. E a Cleide comentava antes também sobre essa tática de dividir para governar, que eles buscam de toda maneira enfraquecer e impedir a organização dos mais fracos. E a América Latina tem sido freguês e carteirinha nesse aspecto, né? Tem sofrido intervenções americanas, se livrou do colonialismo hispânico-português e outro, e, na sequência, as intervenções americanas aí na década de 50, 60, 70, quando nos enfiaram, nos impuseram ditaduras sangrentas e que chegaram a organizar um consórcio Condor, uma aliança para impor os regimes ditatoriais, treinar torturadores, saquear os países, perseguir opositores. Vencida essa fase, depois de um esgotamento de muita dor, muito sofrimento e massacre, né, a gente entra num período de redemocratização. Houve uma espécie de onda, chegou a chamar de onda vermelha, progressista, e foram eleitos líderes com programas desenvolvimentistas. Mas eles não sossegam, nem se conformam, né? Na sequência, vem o que o Adolfo Pérez Esquivel chamava de Condor sigue volando, um novo plano Condor, através do Laffer, que começou a afastar esses líderes progressistas, substituindo por fantoches que executavam programas alinhados aos interesses do imperialismo norte-americano, a exemplo inclusive no Brasil, né, da ponte para o futuro, que não foi ponte nenhuma, foi abismo, né? Mas a gente teve na Guatemala, no Peru, foram praticamente 13 países, né? Começando, inclusive, pelo Paraguai. Os Estados Unidos têm anunciado agora, publicamente, as intervenções em processos eleitorais aqui na América Latina,
por meio do que eles chamam de diplomacia estratégica. Belos adjetivos para más intenções. E já isso se concretizou no Chile, na Venezuela, no Peru, mesmo na Bolívia, e existem claros sinais de que estão agindo também na Colômbia e no Brasil. Você que estuda esse tema, como é que você vê essa intervenção na América Latina e o que é possível esperar nas eleições que nós vamos ter nesse ano? A Colômbia também tem eleições, né? E o que é necessário fazer para proteger a nossa incipiente democracia aqui no nosso país? Poxa, Henrique, como é que eu vejo, né? Eu vejo, acho que, como todo mundo aqui, né, com muita preocupação, né, com angústia, com certa apreensão também, né? São movimentações preocupantes. Mas também a gente não pode ficar parado e nem paralisado, né? Eu penso que temos o desafio de construir uma força social, né, capaz de dar conta do que eu acho que talvez seja o desafio central da conjuntura, né, geopolítica atual, que é a defesa da soberania, que está cada vez mais ameaçada nessa ordem internacional marcada por guerras, por essas investidas neocoloniais e seus nomes interessantes, né, nas suas diplomacias estratégicas, né? Fecha aspas aí. Mas eu acho que o desafio, né, é a construção de uma força social, que não é uma defesa de uma soberania requalificada, porque deve ser uma soberania, a defesa de uma soberania por um projeto democrático e socialmente inclusivo. Né? O que eu estou querendo dizer com isso, acho que é uma defesa de uma soberania que seja atrelada a um projeto nacional de desenvolvimento, né? Ou melhor, de um projeto de superação do subdesenvolvimento, né? Que marca aqui nosso país e os nossos vizinhos do continente. Né? Eu acho que com isso, Henrique, o que eu estou tentando aqui elaborar e chamar a atenção é a necessidade da nossa sociedade, das forças políticas progressistas da nossa sociedade, retomar com força o debate sobre as reformas estruturais, sobre a reforma nas estruturas, melhor dizendo, que marcam a nossa dependência, né? A dependência econômica, financeira, tecnológica, cultural, e também das estruturas que modulam aí como dizia o Celso Furtado, né? Uma heteronomia social, né? Uma sociedade marcada por profunda desigualdade de renda, de propriedade e de poder. Porque assim, não tem como a gente defender a democracia sem superar as estruturas do subdesenvolvimento. Eu acho que a gente não pode perder isso de horizonte. Né? Ou seja, sem fazer as reformas dos latifúndios urbanos e rurais, né? Se a gente radicalizar nas políticas de distribuição de renda, de participação cidadã, né? Se a gente não criar melhores condições para um projeto de industrialização, né? De uma industrialização de novo tipo, nesse contexto aqui das janelas de oportunidade que existem ainda para o nosso país, né? No campo da transição energética, da inteligência artificial, né? Da biotecnologia, enfim, né? Se a gente conseguir fazer reformas que reorientem a nossa economia política, o nosso mercado interno, para atender as necessidades sociais da nossa população e não apenas para atender as demandas do comércio exterior, né, as demandas de produtos primários para as potências do norte. No fundo, é uma disputa para a gente tentar reposicionar o papel do nosso país na divisão internacional do trabalho. Né? Eu acho que retomar essa discussão, né, retomar a discussão sobre um projeto nacional de desenvolvimento é algo que eu imagino que seja um caminho para a gente unificar forças sociais em torno da defesa da soberania, da democracia, portanto, de uma soberania qualificada, de uma democracia qualificada. Né? Mas, como a gente sabe muito bem, né, não basta a gente ter um projeto nacional, né? É necessário ter força social para
impulsioná-lo, né? Para, inclusive, defendê-lo contra os seus inimigos internos e também internacionais, né? Que vão mobilizar vários instrumentos, como o OFE, como sanções, até intervenções bélicas, estão aí no arsenal de possibilidades de reações que qualquer mudança que forças progressistas no Brasil impulsionem, né, para desenvolver, superar o subdesenvolvimento brasileiro, vão enfrentar, né? E aí acho que esse talvez seja o grande desafio, né, que temos, né, nesse contexto. Eu, sinceramente, não sei como fazer isso, né? Não tenho uma resposta pronta por isso, mas eu acho que dificilmente a gente conseguiria dar conta desse desafio, dessa construção de força social, sem empoderar as classes trabalhadoras, né? Sem empoderar os movimentos sociais, seria muito difícil. Seria muito difícil conseguir construir essa força sem empoderar os centros de produção científica na nossa sociedade, né? Sem empoderar os meios de comunicação alternativos, né? Em torno de uma agenda de mobilização em defesa da pátria. Me parece que aí são rotas que a gente vai ter que traçar e a gente tem que impulsionar na sociedade para lidar com essa conjuntura tão complexa, difícil, que você, Henrique, traçou aqui na sua pergunta, né? Pois é, Jonas, mas essa caminhada ela fica mais esperançada com pessoas como você e com uma geração de gente que está interessada em trazer essa soberania qualificada. Porque esse Brasil destroçado, ele deu uma guinada à direita, essa guinada foi impulsionada pela Lava Jato, a maior operação do lawfare registrada na história. E essa operação, além de afastar o programa desenvolvimentista, que daria a esse país a condição de enfrentar essas lutas todas que estão colocadas no desafio, ele também substituiu o projeto eleito nas urnas e que colocou a presidenta Dilma como a nossa chefe do Estado-Maior e trouxe para o centro um outro programa que trouxe com ele o fascismo, a necropolítica, o neoconservadorismo e o neonazismo. A Lava Jato destituiu as riquezas do nosso país. O tesouro que a Petrobras descobriu no fundo do mar, a camada de óleo do pré-sal, foi dada de mão beijada para petroleiras internacionais. Além disso, bombardeou a indústria pesada do Brasil, atingindo-a de morte, destruiu completamente, né? Além disso, junto com tudo isso, foi embora o direito do trabalho e da previdência social, e os prejuízos são calculáveis, e nós estamos vivendo sob esses escombros, né? Os mercenários recrutados para fazer essa tarefa horrorosa, suja, continuam impunes, muito protegidos. Então, na tua opinião, Jonas, qual o caminho que o Brasil poderia adotar para responsabilizar os traidores da pátria que lideraram essa operação, que continuam firmes e fortes, planejando voltar? Olha, Sandra, esses exemplos, né? Esses eventos, melhor dizendo, né? Que você trouxe, são exemplos evidentes de vários e verdadeiros crimes lesa pátria que foram praticados, né, no país nos últimos anos e que, em grande medida, continuam impunes, né, continuam sem o devido julgamento, né, sem a devida reparação. Isso é realmente um grande problema. Mas veja só, em um pouco que eu estava
falando anteriormente, eu penso que o acerto de contas com esse espólio, né, com esse espólio da Lava Jato, com esse espólio do lawfare praticado e todas as consequências que tem gerado, tanto no plano social, econômico, comercial, enfim, cultural da nossa sociedade, né, lidar com esse espólio, ele vai demandar uma alteração na correlação de forças, né, na sociedade. Né? Reconhecer isso não significa, de forma alguma, viu, por favor, eu não estou querendo passar a impressão de que nada pode ser feito até que se altere a correlação de forças na sociedade. Na verdade, eu estou querendo dizer o contrário. Eu acho que, ao invés de terceirizar, isso me preocupa, né? Ao invés de terceirizar a solução para lidar com esse espólio da Lava Jato, esse espólio dos ataques neofascistas e golpistas, né, que a gente viveu ainda mais recentemente, já no início do terceiro governo Lula, né? Você terceirizar esse problema para o Poder Judiciário, né, por exemplo, eu acho que é uma aposta muito perigosa, né? Porque não sei se parece que não dá tão certo assim, né? Como a gente está vendo. Né? Eu acho que a gente tem que, de alguma maneira, retomar a ofensiva no debate político e cultural junto à sociedade, né? Disputar os corações e mentes de uma sociedade que foi levada a uma agenda cada vez mais extremista no campo da extrema-direita, muitas vezes por uma falta de contraofensiva ou de ação mais direcionada das forças progressistas, democráticas, de esquerda no Brasil, para disputar esse campo simbólico. Né? E esse caminhar que você mencionou, né, da sociedade de parcelas da sociedade, atraídas, infelizmente, por forças de extrema-direita, né, não é um caminho sem volta. Né? Muito pelo contrário, eu acho que é por meio da discussão, da retomada dos grandes debates do Brasil, né? Porque, afinal, está todo mundo querendo viver bem, está todo mundo querendo melhorar as suas condições de vida, né? Está todo mundo querendo que seus filhos e filhas, enfim, familiares, vivam bem. Né? Então, esse sentimento ele tem que ser disputado pelas forças progressistas, né? Frente às falsas respostas da extrema-direita, dos grupos neofascistas, que a gente já sabe quais são. Né? Então, debater questões como as que vocês debatem aqui no Instituto Lawfare Nunca Mais são mais do que importantes. Né? Eu acho que esse processo de educação popular, né? Esse processo de escuta, esse processo de construção de forças dentro da sociedade que passa por diferentes instrumentos, né? Diferentes instrumentos de conscientização cidadã, né? Buscando aí conectar os nossos grandes desafios domésticos com as questões internacionais, né? Que marcam esse mundo hoje tão desafiador, né? Mas que precisa ser disputado. Né? É necessário fazer essa disputa para justamente alterar o pêndulo político, né, na sociedade. Veja, condenar as pessoas pelos seus graves atos é um passo importante. A gente não pode abrir mão disso, né, da necessidade de condenar as pessoas que cometeram esses verdadeiros crimes lesa-pátria no nosso passado aí recente. Né? Mas mais importante do que condenar os indivíduos é a gente alterar as estruturas sociais, econômicas, políticas, institucionais que permitem o florescimento dessas práticas autoritárias, dessas práticas antinacionais, dessas práticas antipopulares que mobilizam, por exemplo, instrumentos de lawfare para ganhar terreno e força
nos espaços de poder da sociedade, né? Acho que esse é o desafio. Ops. Ele caiu para vocês também, ou será que é o meu? Não. Ah. Não, para mim tá. Caiu sim. Repente, Congelou. Congelou. Mas então, voltou, pronto. Voltou, chegou de volta. Deixa eu voltar ele de volta para ele concluir. Eu não sei onde é que eu parei aqui, eu estava só, não sei quanto tempo congelou, peço desculpas. Foi bem rápido, Jonas. Você tinha terminado a frase e aí parou. Eu até pensei que você tinha terminado. Eu tirei você da tela porque achei que você tinha terminado. Mas olha, eu acho que você está convergindo com o Madeirado. O Madeirado ele está sempre aqui conosco, nos assistindo. E no momento em que você estava falando que a saída para a gente participar desse processo eleitoral é retomar o debate com as forças progressistas, né? E ele antes já tinha feito um comentário que dizia: falar com o povo com sinceridade e luta. Só assim venceremos, sem medo sempre. A gente já está caminhando para o final, eu vou ficar com essa frase do Madeirada, mas eu também quero retomar um comentário da Lina, que diz que está com medo do processo eleitoral. Lina, a gente também tem medo, né? A gente está num contexto de guerra e a gente viu o que está acontecendo com os nossos vizinhos aqui e as promessas até que eles fazem sobre recrudescer a guerra, né? A general estadunidense Laura Richardson é uma que já avisou que aqui tem o Triângulo do Lítio, que aqui tem terras raras e eles estão nos atacando, é por isso que a gente fala tanto em soberania. E o Jonas nos falou sobre isso, soberania e soberania cidadã, que eu acho que no final das contas também converge com o que a gente vem fazendo aqui, que é aceitar o desafio do Papa Francisco, né? O Papa Francisco denunciou uma intervenção nas democracias com o fim de eliminar as políticas sociais e os direitos sociais dos nossos países, né? Então, a gente lutar por soberania é lutar pela soberania cidadã, pelo pacto social inscrito na Constituição de 88, e é isso que a gente vem fazendo aqui. Estamos nessa luta e vamos seguir aqui na luta da resistência contra o lawfare, seguindo o convite do Papa Francisco, detectar e neutralizar o lawfare, e é isso que nós queremos. Resgatar as vítimas. A gente tem aqui hoje o João Augusto assistindo essa live, ele que é vítima, foi preso injustamente por aquele juiz ladrão lá em Curitiba, né? Está ainda tentando se desvencilhar dessa perseguição, que mesmo depois de absolvido, continua com bens bloqueados. O mesmo caso do Omir, que também lá em Governador Valadares estava realizando políticas públicas que realizavam a Constituição de 88, por conta disso foi vitimado e tem que enfrentar aí uma disputa judicial, uma operação de guerra terrível contra si, que já o condenou à pena privativa de liberdade. O Jaider, que também acabou se autoexilando, né? Então, agradecendo a todas essas pessoas, a gente vai encerrando aqui a nossa participação, porque o tempo já está encerrando, porque todos estão dizendo, Jonas, os comentários aqui, de que aprenderam muito com você, que você sabe muito, que foi uma aula muito boa, a gente também compartilha esse mesmo sentimento. Todo o agradecimento a você por ter aceitado o nosso convite, mesmo com essa agenda tão pesada que a gente sabe que você tem. Convidar o pessoal para estar conosco na próxima terça-feira e vou devolver para você se despedir das pessoas também, com o meu muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Primeiro, eu queria expressar minha profunda solidariedade a todas as vítimas de lawfare, né, durante esse processo. Eu queria parabenizar também a todos vocês, né, a Cleide, a Sara, o Henrique, por todo o trabalho desenvolvido aí no Instituto Lawfare Nunca Mais, né, e espero ter contribuído aqui de alguma maneira com as discussões, e agradeço muito pela oportunidade de falar com vocês, né, que muito me honra. Estou aqui à completa disposição. Um abraço. Sandra, antes de desligar, eu queria agradecer para a Fernanda Tardim também. Ela é do Espírito Santo, Jonas. Ela é associada da Rede Lawfare Nunca Mais. Ela está participando junto com outras pessoas que são da Comissão Especial de Estudo e Combate ao Lawfare do Rio de Janeiro, com uma iniciativa muito importante lá na Universidade Federal do Espírito Santo, que é criar uma disciplina para tratar desse tema do lawfare, né? Então, você que está aí na UFBA, também pense nisso, porque a gente precisa trabalhar para que as pessoas sejam capazes de detectar e neutralizar o lawfare. E para detectar, precisa conhecer, vocês têm um papel muito importante nisso. Obrigada de novo, obrigada a todo mundo que veio nos assistir.
Até a próxima terça-feira.